paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, galera. Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa, O Conhecimento Transforma. É uma exibição da Web Rádio Cristo Consolador. Eu sou a Mael. E às quartas-feiras, nesse horário, eu dou uma passadinha por aqui para compartilhar com vocês uma reflexão. O tema da nossa reflexão de hoje, as dores da alma. Antes, para serenarmos os nossos pensamentos, para sair daquela correria do dia a dia, da agitação, da preocupação, para a gente estar um pouquinho mais centrado aqui nesta reflexão, eu trouxe como leitura de harmonização um texto com o título de A Mestra Divina. É uma mensagem de Emmanuel. Então, vamos lá. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor, a Mestra Divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui modela berços entre chagas atrozes, com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que digladiavam no ódio para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo ditames da natureza. Depois, constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente. Quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras, pelo calvário da idiotia. Amanhã, recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui, corrige. Adiante, esclarece. Além, reajusta. Mais além, aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória
nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana, cura todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante amigos e os desafetos na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos imponha, suor e lágrimas, asserenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. É uma mensagem ditada por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que está no livro Ceifa de Luz. Vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Jesus seus ensinamentos, seus exemplos e a paciência com que nos chama e nos espera o nosso desenvolvimento. A paciência que ele tem de esperar que entendamos os seus ensinamentos, que falava para cada coração, para cada um de nós, para que possamos entender que a transformação do ser é de dentro para fora e que cada um de nós é responsável pela própria transformação. Que possamos, como estudantes do Evangelho, contribuir para um mundo melhor, buscando ser a cada dia melhores, seres melhores, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E que estejamos abertos para contribuir, para inspirar, para que outros também busquem o seu próprio desenvolvimento. Que assim seja. Desenvolvimento, autodesenvolvimento é uma responsabilidade pessoal intransferível. O nosso desenvolvimento é de responsabilidade de cada um. Ninguém muda ninguém e ninguém nos mudará. Mas nós podemos nos transformar exercendo na nossa vida o que o Cristo nos ensinou. Vamos à nossa reflexão. Dores da alma, as dores da alma. Vamos pensar um pouquinho sobre dor física e essa dor emocional, essa dor psíquica, né? Buda, que nasceu 6 séculos antes de Jesus, ele realizou a sua iluminação, elevou a própria consciência por meio da compreensão de 4 nobres verdades. Para nossa reflexão, vamos usar a primeira nobre verdade de Buda, que é: toda vida sensível envolve sofrimento. Para o budismo, todos os seres vivos estão sujeitos à lei de causa e efeito. Então, partimos do princípio de que viver tem no seu desenrolar dores, sofrimentos. Então, o sofrer faz parte da vida. O corpo físico, ele é o campo onde a gente vai experimentar justamente as dores físicas. Órgãos, membros, aquela dorzinha de dente. Enfim, é no corpo ou na veste, como diria André Luiz, nessa veste carnal, que vamos experimentar as dores físicas. Mas é bom estarmos atentos que os males físicos também falam das enfermidades da alma, do desequilíbrio do espírito. Agora, as dores emocionais, as psíquicas, elas são vivenciadas no campo do sentimento.
São as perdas, rejeições, desamparo, luto, mágoas, crueldade, humilhação, orgulho, rigidez, depressão, vícios, traumas, culpas, e a lista é grande. No livro Médico Jesus, de José Carlos de Luca, o espírito Bezerra, não é Bezerra de Menezes, Bezerra, ele, no início do livro, ele diz assim: meus filhos, não procurei Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como um médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física, o que encontraremos é um espírito enfermo e necessitado de amor, nos diz Bezerra. Então, ele já está alinhando que as dores físicas, as dores sentidas no corpo, elas estão refletindo um espírito que está adoecido, que está enfermo, que está em desarmonia. E no início dessa citação, desse recorte que eu trouxe, ele fala para a gente buscar Jesus não só para a cura dos males físicos, mas também para a cura dessas desarmonias do espírito, dessas desarmonias da alma. Se a gente reflete bem sobre isso, a gente vai perceber que a nossa preocupação costuma ser mais pela dor física ou por causa da dor física, e somos menos atentos, ou pelo menos não atentos o suficiente às dores emocionais. O que significa não atentos ou menos atentos ou não atentos o suficiente? Porque mesmo adoecendo, mesmo quando dói, e aí dói no corpo físico, geralmente nós cuidamos da superfície, dessa dor que está justamente localizada numa parte do corpo, na parte visível. Então, falta para nós esse olhar para dentro de nós mesmos. Falta para nós fazer uma investigação das causas, uma investigação em nós, das causas, para que a gente possa alcançar o entendimento da lição que aquela dor traz, do aprendizado que aquele sofrimento, que aquela circunstância difícil pode nos trazer. Mas é interessante pensar que essa investigação também vai ser sofrida, porém, ela é necessária. Então, embora ambas as dores, a física e a emocional, falem da desarmonia e da enfermidade do espírito, tem uma diferença entre elas, uma diferença básica. A dor física, a dor no corpo físico, ainda que ela perdure, ainda que seja longa, ela vai cessar, ela vai terminar com a morte do corpo. E as dores morais, as dores emocionais, elas vão seguir com o espírito para onde ele for. O espírito sobrevive à morte do corpo. Somos seres imperfeitos, habitando em um mundo que ainda está na categoria de mundo de provas e expiações. Então, dessa maneira, a gente entende que o nosso grau evolutivo, aonde nós estamos na escala de aprimoramento moral, é o que nos direcionou para este planeta. E aqui, na Terra, o planetinha azul, o viver ainda é um processo doloroso, porque ao longo da vida, nós vamos experimentando os mais variados tipos de dificuldades e obstáculos, ou seja, as mais variadas dores e sofrimentos, em diferentes graus. Então, quando
os espíritos nos falaram sobre a finalidade da reencarnação, isso está em O Livro dos Espíritos, na questão 167, eles começaram a resposta pela palavra expiação. Expiação é pena, purgação, resgate. E quando eles dão continuidade a essa resposta, meio que como uma explicação, nos dizem melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, expiando as nossas faltas, progredimos. Assim, reencarnamos por meio do resgate das nossas faltas, para alcançarmos o nosso progresso moral. Daí podemos entender que é impossível passar pela vida corpórea sem experimentar dores, sofrimentos, desconfortos, obstáculos e dificuldades dos mais variados níveis, dos mais variados tipos. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. E ele diz assim: sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Então, as dores e sofrimentos que experimentamos na vida são consequências das faltas cometidas. Consequência, não causa. Nesse sentido, podemos entender a dor como um convite para refletirmos sobre como estamos agindo, sobre nosso modo de pensar, sobre os sentimentos que abrigamos em nós, nossas palavras, nossa atitude, sobre como tratamos os outros e até a nós mesmos. Nesse texto lido a Mestra Divina, Emmanuel disse, aqui, corrige, adiante, esclarece, além, ajusta e mais além, aprimora. Então, essa é a dor benemérita. E aí Emmanuel falou, cujo precioso poder sana, ou seja, o poder da dor é curar os desequilíbrios e os problemas do mal que o nosso espírito carrega. A dor é a mestra que ensina e nos ajuda a corrigir o rumo da nossa jornada evolutiva. Dessa forma, a gente tem a dor como uma ferramenta útil ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento moral. É como um utensílio, como a faca, por exemplo. A faca em si, ela nem é boa e nem é má. Mas ela será boa ou má conforme a intenção da mão que a segura. É para preparar um alimento? É para machucar alguém? Então, o objeto em si não é bom e nem mal. Mas que uso damos a ele? Daí é que ele vai tirar a qualidade de ser bom ou de ser mal. Então, a dor, ela será útil se nós soubermos aproveitar as lições que elas nos trazem. Se soubermos aceitá-la, se não nos revoltarmos. Porque ela, a dor, o sofrimento, é uma consequência de atos que praticamos, atos que não foram praticados no bem. Então, isso gera uma consequência ruim, porque esses atos não foram bons, foram maus. Então, vai gerar consequência ruim, dor e dificuldade. Vejamos um pouquinho sobre a questão da justiça divina. Na questão 67, voltando a ela, de O Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec foi: qual é a finalidade da reencarnação?
E a resposta, né? Começa com a palavra expiação. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. E essa resposta, que é uma resposta curta, eles concluem com uma pergunta para nos fazer refletir. E essa pergunta é: sem isso, onde estaria a justiça? Sem isso o quê? Sem a expiação. Sem o resgate das faltas que nós já cometemos, onde estaria a justiça? A lei de Deus, ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Isso está na questão 615 de O Livro dos Espíritos. Ela é imutável, é eterna e é para todos. Para todos. A justiça é que todos nós, sem exceção, resgataremos as nossas faltas. No processo desse resgate, dessa reparação do mal que fizemos, nós vamos progredindo moralmente. Minha mãe e minha avó, eu acho que elas eram filósofas e não sabiam, diziam assim, costumavam dizer, tudo que Deus faz é bem feito. E é bem feito. Olha só, as leis divinas, elas abrangem e gerenciam o universo. Então, como tudo na vida tem um propósito, tudo na criação tem uma utilidade, tem um papel a ser cumprido, tem uma função. Nada é desperdício, nada na natureza, nada na criação deixa de ter uma utilidade. Lá em Eclesiastes, a gente tem, no capítulo 3, versículo 1, o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo na criação tem um propósito e tem uma função. Então, a dor também tem o seu propósito. Como nos disse Emmanuel, no texto lido na harmonização, corrigir, esclarecer, reajustar e aprimorar. Para nós, ainda é muito difícil entender que a dor, o sofrimento, o desconforto de qualquer natureza, para nós é difícil entender que tem uma razão de ser, que há uma necessidade de passar por essa experiência sofrida, dolorosa, inquietante. Então, para a gente é difícil esse entendimento, por causa da nossa perspectiva limitada, né? A gente não costuma considerar, normalmente, a gente sabe, mas não costuma considerar normalmente que a vida continua para além desta vida. Então, a gente, não tendo isso no nosso foco de atenção, no nosso modo como gerimos a nossa vida, a gente deixa de cuidar da parte de nós, a alma, que vai continuar depois que o corpo perecer, depois que o corpo falecer. E aí a gente acaba cuidando mais das coisas da matéria do que das coisas do espírito. Por causa dessa nossa perspectiva limitada, nós temos dificuldade de entender que dor e sofrimento que vivenciamos, que experienciamos, são uma consequência e não causa, consequência de atos e escolhas que fizemos e que não foram coisas boas, que não foram atos bons, não foram escolhas boas. Então, nós fizemos más escolhas, as nossas más tendências, nós permitimos que elas nos governassem, digamos assim, e fizemos coisas que não eram boas. Em algum momento, nós vamos precisar reparar esse mal. E ninguém, nenhum de nós, nada na criação, escapa à lei de causa e efeito. Então, é essa nossa curta visão que torna difícil o nosso entendimento da imparcialidade da lei divina. Como a gente mantém
na nossa mente, no nosso foco, a questão da vida material, a gente perde de vista a vida do espírito que continua para além deste corpo. Então, essa dificuldade é o que redunda em nós, na nossa falta de compreensão da lei divina, da justiça divina. Então, a gente acaba não percebendo a imparcialidade. Essa nossa compreensão é ainda tão limitada. Então, onde a justiça divina age, e ela age, muitas vezes a gente vê equivocadamente, nós vemos imparcialidade, a gente vê favoritismo, porque nós estamos vendo só, temos essa visão limitada, circunscrita a esse plano. Falar da imparcialidade da justiça divina pode, num primeiro momento, não ficar muito claro para a gente, né? Como assim é imparcial? Pode parecer que é injusto, né? E Kardec faz uma reflexão sobre esse ponto, sobre essa questão. Quando ele faz algumas perguntas que são reflexões lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Ele fala assim, muitas vezes é o que a gente pensa, né? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza? Sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir, tudo parece que funciona, que encaixa perfeitamente. Mais à frente, Kardec fala assim, se Deus é soberanamente justo e bom, se a gente parte desse princípio, ele não vai agir, não podemos conceber que ele, sendo soberanamente justo e bom, haja por capricho e nem com parcialidade, ou seja, nem com favoritismo. As contrariedades da vida têm uma causa, essa causa está em nós, essa causa está no nosso passado, seja ele no passado da vida presente, seja ele no passado de outras vidas. Então, ele fala que as contrariedades da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, vejam bem, quando ele pergunta mais à frente, por que uns nascem na miséria, outros na riqueza, né? Nascem na miséria sem nada terem feito para justificar essa posição. Isso é um pensamento que, para nosso exemplo aqui, para ilustração, nós podemos identificar numa criança que tem alguma dificuldade física, alguma doença, que ela já nasce com aquela doença, então isso dificulta o viver dela. E eu lembro de um personagem no livro Memórias de um Suicida, da dona Ivone do Amaral. Esse personagem suicida, quando ele está pronto para voltar, que tem toda uma história aí, né? Ele é resgatado e tal, junto com o Camilo, é um grupo, eles acabam formando um grupo de amigos, e quando, depois da jornada dele, de sendo mentorado, sendo acompanhado, sendo cuidado, tratado e tudo mais, quando chega o momento que ele pode reencarnar, ele escolhe nascer sem as mãos. Porque naquela vida, na vida anterior, ele abandonou a família, ele tinha mulher e filhos, e se é difícil, né, ter mãe solo ou pai solo, naquela época, para uma mulher, era muito mais difícil. Mas ele abandonou, porque ele estava apaixonado por outra pessoa, mas era uma relação complicada, era a relação que pode se dizer, como aquela música, entre tapas e beijos. Então, apesar de haver ali um sentimento, havia muitas brigas, e numa dessa, num descontrole desse, ele acabou matando a mulher com as próprias mãos. Ele a estrangulou e depois
cometeu suicídio. Então, ele entendia, já quando ele ia reencarnar, ele entendia que havia muitas coisas que ele precisava resgatar. Mas ele queria começar por esse ponto, pelo ponto da mulher que ele matou, porque, apesar de ser uma relação cheia de conflitos, ele dizia, ou sentia, não lembro bem, que era a mulher da vida dele. Ainda assim, aconteceu isso. Então, ele queria começar o resgate por isso, e optou vestir as mãos. Então, ele acabou nascendo num lar muito, muito, muito pobre. Ele acabou retornando, e a pessoa que cuidava dele, que não era a mãe biológica dele, nessa nova encarnação, era justamente essa outra mulher que ele tinha matado, né? Que tinha sido o amor da vida dele, mesmo assim, ele tirou a vida dela. Então, quando a gente vê no mundo, hoje, quando a gente olha uma criança, porque o que essa criança fez, né, para viver, ter esse destino, estar sem as mãos, ter uma doença grave, viver na miséria, o que essa criança fez? A criança, efetivamente, porque é um corpo novo, é um cérebro novo, é uma reencarnação. Ela não fez nada, mas o espírito não é novo. O espírito já tinha vivido outras experiências na vida corpórea e tinha angariado débitos. Então, nós não entendemos e achamos que é injustiça de Deus que uma criança nasça nessas condições. Mas a gente está vendo, com a nossa visão limitada, só o ponto, a linha que delimita a matéria, o ponto que o nosso olho físico, que os nossos olhos desse corpo físico conseguem ver. E aí a gente julga, a gente condena, a gente desacredita. Mas há um motivo e há um porquê. Nesse caso, o próprio espírito, compreendendo as faltas que ele tinha cometido, ele participou da programação dele, né? E foi uma escolha dele, porque as mãos tinham servido de arma para tirar a vida de alguém. Então, ele optou por vir sem. Então, a gente, vendo assim, né, tem esse exemplo, mas existem coisas acontecendo no mundo. Vendo assim, a gente pensa, nossa, o que essa criança fez? Se Deus fosse justo, isso não estaria acontecendo. Nós vemos uma criança, mas o espírito que está ali, muitas vezes, é mais antigo do que nós somos. Muitas vezes já viveu mais vidas do que nós já vivemos. Então, não é uma injustiça, tem um motivo, tem uma razão de ser. Essa nossa falta de entendimento da justiça divina, essa perspectiva muito limitada, ela também fala de nós mesmos. Sabe por quê? Porque mostra que a gente ainda abriga no peito a vontade de ver os outros sofrer. Por quê? Muitas vezes, quantas vezes a gente ouve frases assim, o mundo dá volta, vai pagar caro, tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Então, a gente está querendo ver o outro sofrer. Se há um motivo para ele pagar uma conta moral, se ele angariou um débito, uma falta para o seu espírito, ele vai fazer esse resgate. Quando? Isso não é conosco. Porque nós nem sabemos quando nós vamos pagar, ou quanto nós estamos pagando, ou o que nós estamos pagando. Então, quando a gente tem esse desejo e essas frases, não, fulano precisa pagar, por que tu vai falando dá certo, tomara que aconteça isso, e às vezes deseja coisas pesadas, coisas ruins, então está querendo ver o outro sofrer. Ou seja, isso fala da maldade que ainda carregamos. Do nosso, ainda, isso mostra que a gente ainda se compraz, a gente ainda fica
feliz quando algo ruim acontece com outro. Se é devido ou não, a justiça divina se encarregará e o débito será quitado, assim como nós também pagaremos os nossos. Vamos observar o seguinte, nós não queremos sentir dor, ninguém quer. A gente não quer sentir dor, a gente não quer sofrer, mas quando a gente diz, tomara que fulano aconteça isso com fulano, vai pagar, o mundo dá volta, Deus está vendo, e por aí vai, e isso são as coisas mais suaves ditas, né? Quando a gente está querendo ver o outro pagar por o erro, é como foi dito, a gente ainda se alegra em ver o outro sofrer. A gente quer ver o outro pagar. Mas olha só, a gente está sendo bastante parcial. A gente não está trabalhando com equilíbrio, ou pensando com equilíbrio. Porque quando o erro é nosso, aí nós temos justificativas, nós temos explicações, a gente racionaliza o ato para poder justificá-lo. Então, quando a gente age dessa maneira, nós não estamos sendo justos. Aliás, a nossa noção de justiça, ela é distorcida. E quando a gente age dessa maneira, a gente está aumentando a nossa cota de dívidas para resgatarmos no futuro. Somos imperfeitos e habitamos um mundo de provas e expiações. Então, todos nós temos nossas faltas a serem resgatadas. E falta-nos olhar para quem nós realmente somos e não para quem os outros são. Como disse Jung, quem olha para fora sonha, se ilude. Quem olha para dentro, para si mesmo, desperta. Nas palavras de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, lá no capítulo 5, que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. E a gente não faz isso. A gente justifica, a gente dá desculpa, a gente racionaliza para respaldar o erro que cometemos, mas queremos ver o outro pagar pelo erro que cometeu. Isso não é imparcialidade, isso não é justiça. E quando assim agimos, estamos aumentando nosso débito. Então, esse nosso senso distorcido de justiça, por que eu digo distorcido? É justo quando é a nosso favor. Mas quando é a favor de outra pessoa, quando é a favor de terceiros, aí achamos injusto. E esse senso distorcido de justiça, ele acaba sendo uma barreira para a nossa compreensão e para a nossa aceitação da justiça divina. Viemos para nos aprimorarmos e todos nós passaremos pelo mesmo processo de depuração do espírito. Todos, sem exceção. Isso é a justiça de Deus em ação. O nosso foco deve ser o resgate das nossas próprias faltas, o equilíbrio e a harmonia do nosso espírito, e cada ser responsável por si. Ver e saber que o outro está sofrendo, isso só é útil quando nos dispusermos a ajudar de alguma forma. Fora isso, não tem utilidade nenhuma para a gente. No Código Penal da Vida Futura, que está no livro O Céu e o Inferno, Kardec fala que o sofrimento está ligado à imperfeição. Então, somos seres imperfeitos no mundo de provas e expiações, e aí vamos vivenciar dores e sofrimentos por causa dessas imperfeições que ainda carregamos.
E aí Kardec fala assim, que a alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo por toda a parte onde se encontra. Então, seja no plano material, seja no plano espiritual, o espírito sofre as consequências das suas imperfeições. O sofrimento, como consequência do mal que foi praticado, né, ele acaba sendo uma advertência, justamente está nos advertindo que agimos mal em algum momento da nossa existência, que pode ser nesta vida ou em vidas anteriores. É também um alerta para a necessidade de nos melhorarmos, para evitar no futuro os mesmos desgostos, para evitar no futuro a fonte que causou toda essa dor, todo esse sofrimento, ora vivenciado. Todos sofrem o resultado das próprias faltas. E a justiça divina em ação. Conforme Lacordaire, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, todos os que estão na terra sofrem, estejam num trono ou na extrema miséria. Então, ainda que a gente veja uma pessoa, nossa, fulano está sempre bem, fulana está sempre bem, fulano tem isso, olha a casa, olha o carro, olha a viagem, sei lá, olha a família, enfim, olha isso, olha aquilo, a gente esquece que todo ser vivo, toda vida sensível, vivencia dor, vivencia sofrimento. Todos sofrem, e como disse Lacordaire, quer esteja num trono, quer esteja na miséria. Cada um está vivenciando as dores e sofrimentos que são correspondentes ao mal que um dia praticou. A justiça divina, ela se expressa justamente pela sua imparcialidade. A lei de Deus é a mesma para todos. E todos nós devemos e vamos reparar o mal que um dia causamos. A dor, ela funciona como um processo educativo, como uma correção de rota da nossa jornada evolutiva. Emmanuel nos diz que a dor cura os desequilíbrios e os problemas do mal. Para Kardec, no Código Penal da Vida Futura, lá no O Céu e o Inferno, não há uma única perfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis. E aí ele coloca uma palavrinha em seguida, inevitáveis. Se há imperfeição, isso vai acarretar falta. E se incorremos na falta, no erro, no equívoco, isso vai gerar, inevitavelmente, dores e sofrimentos. As imperfeições que carregamos, e aí quando a gente não domina essas imperfeições, quando a gente deixa que nos deixamos arrastar por essas más tendências, pelas nossas más inclinações, a gente vai gerando perante a lei divina débitos. Cada vez que cometemos falta, seja de que natureza for, seja em que grau for, geramos débitos perante a lei divina, débitos proporcionais ao mal que praticamos. Então, uma vez cometida a falta, a consequência é inevitável: dores e sofrimentos. Todos nós temos como destino o aperfeiçoamento moral. Para alcançá-lo, viveremos todas as consequências dos nossos maus sentimentos, das imperfeições que ainda carregamos em nosso íntimo.
através desse processo educativo da dor, a gente vai purificando o nosso espírito, a gente vai talhando um ser transformado para melhor. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe um recorte da mensagem dele, disse assim: compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males no passado, e elas terão consolação no futuro que Deus vos prepara. Vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. A doutrina dos espíritos, ela nos ensina que as aflições, as vicissitudes da vida são oportunidades de reajuste perante a lei divina. A lei de causa e efeito, né? Que vai agindo. Então, é uma oportunidade, esse sofrimento com o qual nos deparamos, eles são resultados das nossas imperfeições, das ações que outrora tivemos no mal. E quando vivenciamos essas dores e esses sofrimentos, é a oportunidade de a gente reajustar, de nos reajustarmos perante a lei de Deus. É a oportunidade de resgatarmos as nossas faltas. Jesus, em Mateus, lá no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, né, ele disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, varia a tradução. E Kardec, ele nos explica, também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são felizes os aflitos, os que choram, né? São os bem-aventurados, são felizes porque estão pagando as suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Naturalmente, se continuar contraindo dívidas, não vai ficar livre, porque a libertação vai acontecer depois que pagou o que deve, não está mais fazendo novas dívidas. Como acontece financeiramente, né? A dor é uma ferramenta de educação e a gente precisa levar em consideração o seguinte: se a suportamos e se a compreendermos devidamente, a gente tem chance de alcançar mais um degrau na escala evolutiva. Então, a gente deve buscar entender a lição que está ali contida. Lição aprendida nos torna melhores do que antes. A lição que a gente aprende, se aprendeu, não vai mais repetir. Se aprendeu, isso quer dizer que nós melhoramos em alguma coisa, em algum grau. Então, viemos para esse aprimoramento, né? Viemos para progredir moralmente, para sermos melhores. E isso vai acontecer na medida em que a gente vai também aprendendo a superar as nossas más inclinações. E, ao mesmo tempo, vamos edificando em nós virtudes, vamos consolidando em nós virtudes. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis fala que o objetivo da evolução, a evolução do espírito, a razão de ser da vida não é a felicidade terrestre. E muitas vezes a gente acha que é. E então a gente perde de vista que o espírito continua para além desse corpo, que ele continua a viver. E que a bagagem que esse espírito vai levar não é a bagagem corpórea, não é a bagagem física, não é a roupa, não é o carro, não é o dinheiro que amealhou, mas as virtudes que conseguiu edificar em si mesmo. Então, ele fala que a razão de ser da vida não é a felicidade terrestre, como muitos pensam, Leon Denis falando para a gente, né? Mas sim o aperfeiçoamento de todos nós.
E esse aperfeiçoamento não vai acontecer sem que a gente se esforce, sair da zona de conforto, e entender que precisamos resistir às nossas más inclinações, aos nossos maus pendores, para conseguirmos atingir mais uma etapa da nossa jornada evolutiva, da jornada de evolução do espírito. O papel educativo da dor, e foi bem pontuado por Emmanuel no texto lido, que vale aqui repetir: corrigir, esclarecer, reajustar e aprimorar. Então, sofrer, isso é interessante. Sofrer, todo mundo sofre. Todos nós sofremos, em algum grau, em algum nível, as dores da vida. Mas vale a pena lembrarmos que sofrer por sofrer, sentir a dor, sentir a angústia, sofrer por sofrer não basta. Sofrer por sofrer não resolve, não é o mesmo que está se desenvolvendo moralmente. Sentir as dores da vida por si, só sentir que dói, sentir a angústia, sentir o medo, sentir a dor física. Dor pela dor, ela não quer dizer nada em relação ao aprimoramento moral do espírito. E quem nos fala isso, olha que interessante, eu achei uma citação atribuída ao pai da psicanálise, Freud, Sigmund Freud, que diz assim: se o sofrimento realmente ensinasse, o mundo seria povoado de sábios. A dor não tem nada a ensinar àqueles que não encontram a coragem e a força para escutá-la. Vamos entender direitinho o que Freud está falando, né? Quando ele fala, se o sofrimento realmente ensinasse, né? Então, todos seriam sábios, porque todos sofrem, certo? Então, se o sofrimento ensinasse, todos seriam sábios. O ponto não é se ensina. O ponto, a questão é quando a dor nos ensina. Porque ela nos ensina, e ele dá a resposta na segunda parte aqui da frase, a dor nos ensina quando encontramos a coragem e a força de escutá-la. Prestar atenção. Dor por dor não quer dizer nada. Ela só vai nos educar se pararmos para prestar atenção em nós, se investigarmos o nosso interior, se pararmos para escutá-la, para entendê-la, se observarmos quem nós somos de verdade, o nosso eu, que não está visível para todos, e nesse processo trabalhar a nossa transformação. Aí sim, a dor é educativa. Mas se só dói, e a gente só reclama, e a gente só se revolta porque dói e não quer sentir a dor, volto a dizer, ninguém quer. Mas vivemos num mundo onde o sofrimento e a dor fazem parte da vida que está aqui. Fazem parte do processo que a gente precisa viver para nos transformarmos para melhor. Então, é muito interessante quando ele fala, se a dor realmente ensinasse, todo mundo seria sábio. Ora, se todos sofrem, o que ele diz é lógico. Mas ele fala, a dor não tem nada a ensinar, senão aqueles, ou seja, ela só ensina para aqueles que têm a coragem e a força de escutar a dor, de buscar entender a sua dor, de investigar a sua dor, de olhar para dentro de si mesmo. Então, não é o sofrer pelo sofrer, não é a dor pela dor. A dor, ela não tem um fim em si mesma. A finalidade é despertar o espírito, trazer à luz a consciência das imperfeições que carrega, para que ele possa trabalhar essas imperfeições e edificar as virtudes. A finalidade da dor é levar o espírito a refletir sobre si mesmo,
sobre os sentimentos que abriga, sobre a maneira como se conduz, sobre quem ele é em seu íntimo. E, sobretudo, torná-lo consciente, a dor como finalidade, tornar o espírito consciente da necessidade de reparar o mal que um dia causou. Então, a dor traz elementos fundamentais para o progresso moral do espírito. Vale lembrar que a dor que se expressa no corpo físico, né, ela também está relacionada com a enfermidade e com a desarmonia do espírito. Então, a dor no corpo, ela compõe as dores que a alma carrega. Sofrer por sofrer, dor por dor, não basta. Dizer que a dor não tem um fim em si mesma significa que aquele que sofre, e somos todos nós, né, se não está atento, se não reflete para o que essa dor está trazendo, né, se não reflete para o que carrega em si, se não para investigar, se não tem coragem para escutar essa dor e fica só na reclamação e na revolta, sem essa compreensão do que a dor está trazendo, do que o sentimento, do que o sofrimento está trazendo, a lição não é aprendida. E se a lição não é aprendida, a dor não está educando. Se não aprendemos, a lição será repetida e enfrentaremos mais dores, mais sofrimentos. Então, sofrer por sofrer não basta. É preciso aprender, como nas palavras do Emmanuel para a dor, é preciso aprender com a mestra divina. É interessante que as nossas tendências instintivas, né, elas apontam as nossas imperfeições. Então, a gente traz uma certa intuição. Lá na questão 393 de O Livro dos Espíritos, é uma resposta relativamente longa, e eu trouxe alguns recortes dela, né? Fala que a gente recebeu a intuição do que fizemos, né? E essa mesma intuição, nos dizem os espíritos, é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resiste instintivamente. Então, sabe quando tem vontade de falar, sei lá, falar mal de alguém, fazer alguma coisa ruim e resiste voluntariamente? Isso é uma coisa boa, essa resistência voluntária. Geralmente, os espíritos nos falam que geralmente a gente atribui essa resistência aos princípios que os nossos pais nos deram. E tem a ver com essa educação também, mas tem a ver com aquilo que ele já traz, o espírito já trouxe consigo, instintivamente. Aí eles nos falam assim, isso tudo na questão 393. É a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado. Então, é a voz que adverte para não cair nas mesmas faltas, para não cair nas faltas que já cometeu, não repetir o erro. E se soubermos resistir, eles nos falam, a gente acaba elevando o nosso próprio espírito. O nosso espírito, ele ascende, porque aprendeu mais uma coisa, porque progrediu em mais uma coisa. Agora, é muito interessante, porque fala dessa resistência, né? A resistência voluntária, ela é uma virtude. Isso está lá na questão 893. Resistir voluntariamente ao desejo de fazer alguma coisa ruim é uma virtude. Mas na questão 641, eles até afirmam, os espíritos afirmam que é uma virtude essa resistência voluntária, principalmente se todas as condições favorecem a você ter uma atitude ruim, fazer alguma coisa de mal, e você resiste, isso é virtude.
Porém, se você não executa, teve o desejo, não executou aquela ação maldosa, porque não teve as condições para fazer, porque não teve os meios de fazer, isso significa, isso não é virtude, porque só não fez pela falta da oportunidade, pela falta dos meios de realizar aquele desejo que era uma coisa ruim, fazer um mal em algum grau, de algum jeito, de algum ponto para alguém. Então, resistir voluntariamente é, de fato, virtude, principalmente quando existem condições que favoreçam aquela ação ruim. Porém, se a pessoa resistiu, na realidade não é resistência, se ela deixou de fazer o mal por falta de condições, significa que ela ainda não aprendeu essa lição. Então, esse espírito não está pronto para se elevar, ele não adquiriu virtudes, ele ainda precisa adquirir. As imperfeições que abrigamos em nosso íntimo nos levam a mais débitos morais, ou seja, enquanto carregarmos imperfeições em nós, isso vai redundar em falhas, em erros, em equívocos, e conforme o grau de prejuízo, de mágoa, de desrespeito que causarmos, proporcionalmente, nós encontraremos as consequências desse mal que fizemos adiante. Então, não basta só a resgatar aquele que já fez de mal, é preciso aprendermos a não fazer mais o mal, e sim fazer o bem. O espírito Camilo, no livro Camilo Chaves, no livro Ceareiros de Volta, ele diz que a aflição ela é um reflexo do mal forjado. Então, a aflição que vivenciamos, ela é um reflexo do mal que praticamos um dia, né? A reparação do mal cometido, ela acontece por meio justamente desse sofrimento, dessas dores, né? Consequências daquilo que nós fizemos. Então, vamos reparando, vamos curando o nosso espírito e trazendo a ele um equilíbrio, reajustando-nos perante a lei divina, na medida em que a gente vai vivenciando dores e sofrimento, mas vamos dali tirando as lições para que nosso espírito possa ascender e progredir mais um pouquinho na escala de desenvolvimento moral. Então é assim que a gente vai tratando a nossa desarmonia do espírito, a enfermidade do espírito, né? Através da expiação, através da reparação dos males que um dia praticamos, que um dia fizemos, né? Na palavra que Emmanuel usou, é a benemérita ação da correção e do reajuste. A dor traz essa condição de correção e reajuste, quando a gente aprende a lição. Então, a dor, a gente pode pensar nela como uma ferramenta de progresso. Leon Denis nos fala no livro O Destino, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala o seguinte, que o espírito ele deve progredir e conquistar todos os atributos. Todos os atributos. Então, nós temos aí uma jornada para depurar o nosso espírito, para purificar o nosso espírito de todas as imperfeições que ainda carregamos. E aí, Denis nos fala assim, cumpre que haja o sofrimento físico e a angústia moral para que o espírito seja depurado. Limpe-se das partículas grosseiras para que a débil centelha que está elaborando nas profundezas da consciência se converta em chama ardente. O germe divino que trazemos, ele precisa se desenvolver. E ele vai se desenvolver
na medida em que vamos edificando em nós virtudes, na medida em que vamos superando, dominando as nossas más inclinações e não permitindo que essas más inclinações nos dominem, que elas nos dirijam. E aí a gente passa a superá-las, passa a dominá-las, ao mesmo tempo vai conquistando virtudes, e esse processo é o processo de depuração, é o processo de purificação do espírito. E aí a gente tem um probleminha, sabe qual é? Quem falou disso foi Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Raras pessoas são aquelas que buscam tirar proveito ou que aprendem a tirar proveito das tribulações da vida. A gente fica geralmente na reclamação, a gente fica geralmente na revolta e não busca o entendimento. Não busca, como disse Freud, ter coragem para escutar a dor. Coragem para investigar em si mesmo. Algumas coisas precisamos vivenciar para que as faltas sejam reparadas. Então, o sofrimento faz parte da vida. Mas nós podemos e devemos tirar proveito, no sentido de aprender as lições que essas dificuldades, que esses obstáculos, dores e sofrimentos nos trazem, para que possamos ascender mais um pouquinho, mais um cadinho na escala de evolução do espírito. E quando nós entendermos que a dor é, nas palavras de Emmanuel, uma mestra divina, que ela corrige, ela reajusta, ela aprimora, a gente vai fazer coro ao que disse o indiano Rabindranath Tagore, quando ele disse assim: não quero rezar para me proteger dos perigos, mas para ser destemido para encará-los. Não quero implorar para que me retirem a dor, mas para que tenha um coração que a possa conquistar, que possa conquistar a dor. Muitas vezes, em nossas orações, a gente pede justamente que nos livre da dor, nos livre do sofrimento, nos livre da angústia. E o dia que a gente entender que a dor é recurso pedagógico, e se soubermos aproveitá-la, se soubermos aprender com ela, estaremos nos desenvolvendo, em vez de pedir para que nos retirem a dor, nos retire o sofrimento, estaremos pedindo ou implorando um coração que possa conquistar essa dor e sair dali melhor. Eu espero ter contribuído com uma boa reflexão. Eu espero que possamos, cada um de nós, buscar investigar a si mesmo em suas dores e, em vez de justificar os erros, que possamos percebê-los para que possamos trabalhar as nossas imperfeições. Que a luz do Mestre Divino nos envolva, que estejamos nós abertos para recebê-la, abertos para refleti-la e dispostos, com coragem, para escutar a dor e o sofrimento que vivenciamos na vida corpórea. Que assim seja. Muito obrigada. Espero vocês na próxima semana. Para todos nós, paz de espírito. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.